Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like, a curtida nos ajuda muito. Você também pode compartilhar o vídeo aí com seus amigos e familiares para que eles também assistam a gente. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou a hora de fazer a sua assinatura então, porque a gente está com essa promoção aí com 70% de desconto. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta e vai pagar só R$ 8,25 por mês na assinatura durante um ano. Então aproveita essa chance, tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Se torne assinante da Gazeta do Povo, acesse conteúdos exclusivos no nosso site e apoie programas como o nosso, aqui o Sem Rodeios e toda a programação da Gazeta do Povo no YouTube. Você sabe, a gente começa ao vivo a partir das 7 horas da manhã. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o STF, que decide se novas lideranças políticas poderão lançar candidaturas sem apoio de partidos. Moraes pede à PGR para analisar pedido de soltura de Braga Neto e governo Trump repreendeu Alexandre de Moraes por bloquear as redes sociais americanas. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Hoje temos Jorge Serrão, André Marcília e Júlia Luci. Já eles vão dar um oizinho aí para vocês que estão acompanhando a gente, mas vamos começar falando que o Supremo Tribunal Federal começa a discutir hoje se novas lideranças políticas poderão concorrer a eleições para cargos nos poderes executivo e legislativo sem estarem vinculadas a partidos políticos. Isso hoje não é permitido na nossa legislação e essa norma já causou vários problemas aí, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jorge Serrão, então seja muito bem-vindo. Vamos começar contigo para comentar esse assunto. O que você acha, Serrão, que vai ser possível aí alguém se lançar para cargos no Executivo e Legislativo sem estar vinculado a nenhum partido? Saudações, minha querida Rossana, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Vamos lá. Essa reivindicação da candidatura independentemente ou independente de partido político deveria ser um dos primeiros itens de uma reforma política civilizada para o Brasil. Ponto. O problema. Nossa classe política não vai aceitar isso. Os partidos políticos que são cartórios e cartéis da politicagem também não vão aceitar isso. Então, pela via legislativa, dificilmente uma regra como essa passa. Por que isso está sendo questionado? Um advogado do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesomo, está questionando desde 2016 essa possibilidade. E agora, finalmente, o Supremo Tribunal Federal vai avaliar o caso. Isso já passou pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. No tempo dela, ela achou a ideia boa, concordou com a iniciativa. Aí agora mudou, veio o procurador Paulo Gonet. Não gostou? Não quer saber disso, não quer essa mudança. Por que será que ele não quer essa mudança? Bom, ele vai dar o voto dele, já deu explicações para que não ocorra isso. E o Supremo Tribunal Federal começa a avaliar isso. Só que, tem sempre o só que. O Supremo vai avaliar uma questão de extrema importância no plenário virtual, ou seja, sem debate aberto. Esse assunto merecia um debate amplo e aberto. Não porque ele não seja viável, é viável, tinha que ser viável. A candidatura, os países civilizados, como gosta sempre de lembrar a civilização, o nosso presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tem essa possibilidade da candidatura independente do partido político. Isso quebra o monopólio partidário. É importante. Na final, é o eleitor quem vota e pode ser votado também. Agora, o Supremo decidir isso na base ali do segredo do plenário virtual, sem debate, empobrece a iniciativa. Seria bom que, de repente, algum ministro pedisse
que esse caso fosse para o plenário virtual. Ainda fico na esperança de que isso aconteça, mas a tendência é que o Supremo diga que não pode. Não pode, mesmo que, na verdade, possa. A nossa Constituição não tem nada que impeça isso. Esse é o ponto importante. Agora, isso poderia ser motivo de uma reforma política, ou o próprio novo Código Eleitoral em discussão poderia prever isso também, possibilidade das candidaturas independentes, e aí não tem essa de ser inconstitucional ou não. Se a regra eleitoral disser que pode, vai poder. Agora, se o Supremo disser que não pode, o TSE vai concordar que não pode, né? Vamos ficar sem poder, até que o Congresso, ou até que a gente adquira maturidade política para entender que isso é preciso acontecer. Candidatura independente, voto distrital e voto distrital misto, o Brasil tem que conhecer isso, tem que ter essa possibilidade, e aquilo que é fundamental do fundamental para ser constitucional a eleição. Contagem pública de voto. O algoritmo censor não inventa nem de sacanear o que eu estou falando agora, hein? Que eu vou ficar de mal com você. Vou mandar o Lourão arrancar seu visto também. Teu visto aqui já tá, ninguém tá querendo ver você mais não. Você já tá fora da vista, né? Você censura a perder de vista. Então, não vou mandar você para aquele lugar não, mas né, já mandei de manhã no Café com a Gazeta. Não vou mandar você de novo agora não, mas sinta-se mandado, né? Você sabe para onde eu te mando, né? Pois é, então fique esperto. Esse assunto tem que ser debatido pela sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão pode ser até um pouco esquisito, porque, na verdade, seria considerada mais uma intervenção do Supremo numa questão que deveria ser tratada legislativamente. Mas esse caso não é bem isso, não. Não tem uma lei que diga que não pode, então a consulta foi feita ao Supremo para saber se pode. Mas o Supremo vai dizer que não pode. O Supremo que não apoia a contagem pública de voto, o Supremo que aceita que o Tribunal Superior Eleitoral promova censura, restrições à liberdade de expressão na eleição, o Supremo não fala nada, até porque tem 3 membros do Supremo no Tribunal Superior Eleitoral, o que nem deveria acontecer, e a gente fica nessa situação doida. Previsão: o Supremo deve rejeitar o pedido, mas a sociedade brasileira tem que lutar por isso na hora em que a gente conseguir ser uma democracia civilizada, e não a porcaria da democracia reborn que a gente é hoje. Vamos ouvir agora André Marcília. Bem-vindo, Marcília. Qual que é a sua opinião sobre essa questão, Marcília? Claro, vou te perguntar, né, se você acha que o Supremo vai aprovar ou não, né, essa análise, mas quero saber a tua opinião sobre isso, se você é a favor ou contra. Boa tarde, Rossana, boa tarde, Serrão, toda a nossa audiência, Lucy. Olha, a minha opinião sobre o que vai acontecer, eu concordo com o Serrão. Acho que o STF não vai favorecer a possibilidade de candidaturas independentes. E eu sou a favor de candidaturas independentes, porque o Brasil vive de burocracias, realmente. Ele falou, né, que os partidos são cartéis e cartórios. Cartéis, não sei se todos, mas cartórios, sem dúvida alguma, todos. É uma imensa burocracia legislativa. E o ponto que acredito que vai fazer com que o STF, inclusive, rejeite essa possibilidade é a dificuldade de implantação dessas candidaturas independentes, hoje, do jeito que a cultura brasileira está, do jeito que a lei eleitoral está, do jeito que as coisas no Brasil se formaram a partir dos partidos como uma espécie de núcleo irradiador de todas as candidaturas. Então, para que candidaturas independentes possam acontecer, a gente precisa reestruturar o nosso sistema eleitoral. E isso não se faz na canetada de um ministro. E é por isso
que o Serrão falou uma outra coisa que eu também gostaria de ver, que é algum ministro ali pedir destaque, levar essa discussão para o pleno, levar essa discussão para a nossa visão, para que nós todos possamos ver o que eles pensam sobre isso, e para questões como essas que o Serrão trouxe, que eu estou trazendo agora, possam ser discutidas com as pessoas. Aliás, eu acho que isso daí sequer deveria realmente estar no STF, deveria ser discutido pelo Congresso, e não só pelo Congresso, mas pelo povo. Nós deveríamos, e o STF deveria, estar nesse momento fazendo audiências públicas. E não é audiência pública, não adianta fazer audiência pública com meia dúzia de paguá. Não adianta fazer audiência pública com uma claque. Não adianta chamar aquelas ONGs de sempre e que só fazem isso para baterem palma para maluco dançar. A gente precisa realmente fazer uma discussão com a sociedade a respeito desses temas todos, seja no STF, que está com a bola, seja no Congresso. Não existe mesmo uma democracia capaz de ser chamada de livre se nós dependemos por completo de partidos. Os partidos, eles podem ser e devem ser um apoio às candidaturas, mas eles não devem deter o monopólio da possibilidade de que candidaturas surjam. A gente tem visto no país, nos últimos tempos, muitas vezes partidos servirem, inclusive, de aluguel. Existe esse termo, inclusive, partido de aluguel. Né? A pessoa vai lá e é obrigada a, às vezes, comprar um partido para poder ter a sua candidatura. A gente vê muito isso quando surgem essas candidaturas de influencers ou de personagens que são de fora da política e que, de repente, se candidatam, e para se candidatar, eles precisam de um partido. E aí tem um monte de partido aí que não serve para nada, que são partidos absolutamente esdrúxulos, sem qualquer pauta, sem qualquer princípio, sem qualquer nada, política. E eles vão lá e alugam o partido. Então isso daí é totalmente absurdo, isso é totalmente fora da curva. Mas, repito, para você estruturar uma campanha hoje independente dentro da burocracia que a legislação eleitoral impõe, não seria nada simples. Eu creio que uma pessoa que hoje quisesse, se fosse possível, se isso se tornar possível, estruturar a sua candidatura independente, ela vai ser triturada pelo sistema. Ela vai ser impossibilitada pelas mil exigências que a Justiça Eleitoral faz. A própria rede social. As redes sociais hoje estão proibidas praticamente em relação à política. As resoluções que o TSE fez são bizarras em relação à possibilidade de que você use as redes sociais para impulsionamento de publicidade ou política, propaganda política. Isso foi tão bizarro nas últimas eleições municipais que houve plataformas que desistiram. A resolução do TSE era tão sem noção que eles desistiram de oferecer o serviço de impulsionamento, de publicidade, de propaganda eleitoral. Então, se a gente não estruturar embaixo, na base, discutir o assunto, debater com profundidade a possibilidade de candidaturas independentes, não adiantará uma decisão do STF. Vai ser uma decisão que não pega, vai ser aquelas decisões que são inúteis, que não se consegue colocar na prática. Esse é um debate que tem que ser feito fora do STF, tem que ser feito dentro do Congresso, envolvendo todos os setores da sociedade. Vamos ouvir agora a Júlia Luci. Bem-vinda, Júlia. Qual que é a sua opinião aí sobre esse debate com relação aos partidos políticos? Boa tarde, Rossana. Você tá linda com essa roupa de frio. Ficou muito legal, muito elegante. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, André, a nossa querida audiência. Rossana, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de discutir, né? Na ciência política, a gente divaga sobre as diversas possibilidades de funcionamento do sistema eleitoral. E eu já fui, na minha época de estudante de ciência política, eu já fui defensora da vinculação a partido político, porque a ideia de partido político é você reunir pessoas que pensam parecido sobre projetos de políticas públicas, né? Então, quando você aparece dentro de uma agremiação partidária, você sinaliza para o eleitorado aquilo que é central no seu pensamento como candidato. Então, por exemplo,
Se hoje alguém aparece dentro do Partido Novo, a gente já pode antever que essa pessoa defende redução do tamanho do Estado, combate à corrupção, privatização de empresa pública, uma gestão mais moderna do Estado. Se a gente olha para alguém hoje vinculado ao PSOL, a gente já sabe que esse representante do PSOL ele vai fazer uma batalha progressista, então ele vai buscar implementar a ideologia de gênero, ele vai relativizar a aplicação do direito penal, ele vai buscar a ampliação do sistema de assistência social do Estado. Tanto é que hoje muitas pessoas decidem nem olhar a candidatura de determinadas pessoas por causa do partido político a que estão vinculadas. Então a ideia é essa, você cria um partido para você agremiar pessoas que têm um pensamento mais coeso dentro daquelas bandeiras ideológicas. Então, é uma forma de você trazer clareza para a disputa eleitoral. É uma forma de você trazer mais elementos para que o eleitor possa fazer uma decisão mais racional, mais assertiva e mais compatível com aquilo que ele acredita ser a melhor proposta para o país dele. Mas, né, vocês sabem, eu já tive a oportunidade de ser política, né? Já fui parlamentar. E por ser parlamentar, eu vivi esse outro lado, o lado de ser candidata. E tive a oportunidade de participar de muitas conversas com lideranças partidárias. E o que eu posso dizer para vocês é que o partido político hoje no Brasil, ele é simplesmente a melhor empresa que alguém pode ter. Embora não seja uma empresa, mas é como se fosse. Porque o partido político, ele vende vaga, tá? Não é que ele vende, ele vai cobrar por isso. Eu tenho notícias de que alguns até fazem isso, mas eu não vou tratar do crime, tá? Eu vou tratar da negociação que acontece. Quando uma pessoa no Brasil quer ser candidata, ele vai ter que conseguir uma vaga dentro de um partido político para poder disputar. Para homens, hoje, está difícil conseguir vaga, porque a gente teve uma alteração na legislação eleitoral. E antes, na eleição de 2018, por exemplo, os partidos poderiam lançar 150% o número de vagas para aquela disputa, né? Então, por exemplo, na Câmara Legislativa aqui do DF, são 24 deputados distritais. Então, em 2018, o partido político poderia lançar até 36 candidatos para deputado distrital. Na eleição de 2022, nós tivemos uma mudança. Passou a ser 100% do número de cadeiras da Casa Legislativa, mais um. Ou seja, trazendo exemplo aqui do Distrito Federal, se são 24 deputados distritais, cada partido poderia lançar 25 candidatos. Agora, na eleição do ano que vem, de 2026, a gente tem ainda um aumento da cláusula de barreira. E para o partido não desaparecer, ele vai ter que atingir a cláusula de barreira. Ou seja, ele vai ter que conseguir fazer um número mínimo de votos para deputado federal no país. E fazer a vaga de deputado federal é muito difícil, porque você precisa reunir muitos votos. Então, para evitar a extinção do partido, muitos partidos decidiram fazer a federação. A federação é um casamento entre dois partidos. Eu tenho o partido A, eu tenho o partido B, eles se casam. Individualmente, eles continuam existindo, mas do ponto de vista da lei eleitoral, eles passam a ser vistos como apenas um partido. Exemplo prático, União Brasil casou com o PP, virou União Progressista. Assim, eles vão aumentar as chances de conseguirem passar pela cláusula de barreira. Eles vão passar pela cláusula de barreira juntos, mas após esse desafio, eles permanecem como partidos individualizados. Então, ao se unirem dentro de uma federação, se antes cada um poderia lançar 100% das vagas mais um, no caso do exemplo que eu estou dando, né? Cada um poderia lançar 25 candidatos a deputados distritais, por estarem federados, eles vão poder lançar apenas 25 candidatos. Ou seja, está muito difícil para uma pessoa nova,
uma pessoa de fora do ambiente político, sobretudo o homem, conseguir uma vaga. Por que é mais difícil para o homem? Porque existe a lei de gênero, né, de diversidade de gênero, que obriga o partido ou federação a ter pelo menos 30% de candidatos de gênero diferente. Então, eu tenho que ter pelo menos 70%, se eu tenho 70% de homens, eu tenho que ter 30% de mulher. Se eu tenho 70% de mulher, eu tenho que ter 30% de homem. É necessariamente obrigatório esse misto, né, de candidaturas de gênero. Por que eu expliquei tudo isso? Porque, na minha percepção hoje, essa restrição toda para você poder concorrer é algo que atinge o preceito da Constituição Federal de que todos nós somos iguais perante a lei. Mas quando a gente vem para o ambiente da disputa eleitoral, homem já não é igual a mulher mais. E também uma pessoa sem partido já não é tratada da mesma forma que uma pessoa sem partido, né? Então eu acho que a obrigatoriedade que hoje existe, tanto prevista na Constituição Federal, que a Constituição Federal define como premissa de elegibilidade estar vinculada a partido político, mas também nós temos a lei que trata de eleições no Brasil, que também assim o exige. Então eu entendo que essa vinculação obrigatória a partido político, ela restringe a capacidade que um cidadão brasileiro tem de disputar uma eleição, de exercer a sua cidadania de forma ativa, não apenas passiva, que é quando nós, eleitores, vamos lá nas urnas e votamos nas pessoas. Quando a gente vota, a gente exerce cidadania passiva. Quando a gente é candidato, a gente exerce cidadania ativa. Então, eu acho que essa configuração que vincula a condição de elegibilidade a partido político, a fazer parte de um partido político, ela é muito ruim. Então, eu revisitei a minha percepção original quando eu era estudante de ciência política e hoje eu sou uma profunda defensora das candidaturas avulsas, porque quando uma pessoa tem a possibilidade de desafiar o sistema e disputar sozinha, ela quebra o monopólio que hoje os grandes caciques dos partidos políticos no Brasil detêm, né? Eu falo, assim, eu sou jornalista, mas eu ainda sou uma política e é necessário sempre você nutrir um relacionamento ali, porque se o presidente do partido não gostar de você, lá na frente, ele pode simplesmente fazer uma puxada de tapete fenomenal com você. E eu já vi isso acontecer. Uma pessoa entrar no partido político com a promessa de concorrer a determinado cargo, e aí chega na hora de o partido fazer a inscrição dela, porque quem faz a inscrição é o partido. Quando chega a hora do partido fazer a inscrição dela junto à Justiça Eleitoral para transformá-la em candidato, o partido não faz. Eu já vi isso mais de uma vez acontecer. E aí essa pessoa fica sem saída, porque ela não consegue procurar outro partido mais, porque a janela partidária já se fechou. Então, hoje no Brasil, se você quiser ser candidato, você precisa ser amigo do dono do partido. Em resumo, esse é o resumo da ópera, né? Então você precisa se submeter ao poder decisório desse presidente. E como nós estamos tendo cada vez menos partidos, e aí eu vejo muitas pessoas celebrarem isso, mas é bom que se diminua o número de partidos no Brasil. Aí não é. Por quê? Mais partidos políticos você pulveriza poder. Menos partidos políticos você centraliza. Então, eu também não, como o Serrão falou, eu também não acredito que o Supremo vai decidir contra os interesses dos grandes partidos. Eu acho que a decisão dele vai ser pela não possibilidade, até mesmo porque existe lei e a própria Constituição coloca como condição de elegibilidade estar vinculada a partido político, então eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo não autorizará isso. Apesar também de não ser papel dele, mas eu não vejo que vai trazer uma decisão nesse sentido. Mas eu espero que haja essa discussão no âmbito do Congresso e que a população sinalize
esse apoio, porque aí sim a gente pode ver uma alteração ser feita. E eu acho que essa alteração é extremamente necessária para que novos quadros políticos possam ascender à política nacional, sem terem que se submeter, muitas vezes, a tratativas nada republicanas para poderem disputar. É isso, né, Serrão? A Júlia trouxe uma discussão importante aqui, porque originalmente, né, a gente previa que as pessoas se juntassem em partidos políticos justamente porque pensavam de forma comum, parecida, né? Mas hoje não é isso que a gente vê. E essa dança das cadeiras aí nos partidos, nas janelas partidárias também, né? É algo que você vê uma pessoa que está num partido que vai numa linha, muda para outro totalmente diferente, ou por dinheiro, ou por interesses particulares, ou porque é isso que a Júlia falou também, brigado com o dono do partido e tem que sair, ou é retirado do partido, né? Não, e o Marcília e a Júlia lembraram de pontos importantíssimos. Você hoje ter um partido político no Brasil é uma doideira. Você criar um partido, nossa senhora, a burocracia é completamente inviabilizadora. Impossível. Você tem que botar muito dinheiro para o recolhimento profissional de assinaturas para conseguir ter o partido registrado. Vários partidos que foram criados fizeram isso. Grana, muita grana para conseguir as assinaturas suficientes dentro de todas as dificuldades burocráticas que a Justiça Eleitoral cria. Isso, no mundo digitalizado que a gente tem hoje, a gente tem uma contradição. Você tem uma eleição que é toda pós-modernosa, baseada na apuração feita dentro do sistema fechado do computador. Mas na hora de você criar um partido, por exemplo, eles criam dificuldades para as assinaturas eletrônicas, criam toda uma série de empecilhos para que você possa ter um partido. E tem gente que critica, temos muito partidos políticos. Eu diria que temos muito poucos partidos políticos. O ideal é que você pudesse ter uma infinidade de partidos. Agora, partido não tinha que receber nem fundo eleitoral, nem fundo partidário. Dinheiro público para financiar partido é sacanagem. É um absurdo. O partido tinha que ser fruto da iniciativa das pessoas. As pessoas querem fundá-lo, cria-se a facilidade para isso e elas vão sustentar o partido como uma associação. É isso. Agora, aqui no Brasil, não. Você tem o seu cartório e cartel, ele ainda te dá direito a receber dinheiro público, bilhões do fundo eleitoral e do fundo partidário. Aí, o que a Júlia lembrou é muito importante. Os partidos se tornam a melhor empresa do Brasil. Para coisa honesta ou para coisa desonesta. Para vender a vaga da candidatura ou para, até fazendo isso direito, mas ela acaba tendo o interesse financeiro à sua disposição. Por exemplo, a prioridade dos partidos ano que vem será eleger deputados federais para garantir a verba do fundo partidário e do fundo eleitoral. É isso. Então, ninguém se preocupa, por exemplo, com uma eleição importantíssima, que é a de deputado estadual, que é aquela que cuida do interesse de um importante ente federativo, que são os 27 estados e Distrito Federal. Né? A gente joga isso para segundo plano, aí vira deputado federal. Aí você vai lá para um parlamento que não tem cadeira para todo mundo. Se todo mundo quiser sentar lá no plenário do Congresso Nacional, não tem lugar para todo mundo. Só tem 300 cadeiras lá no plenário do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. E aí, como é que fica? São 500, agora 500 na eleição já serão 531. Né? Subiu de 513 para 531, que serão eleitos. Então veja o problema. Né? Você não tem lugar para todo mundo lá, você tem um excesso de parlamentares e o foco. Qual é o foco? O foco não deveria ser a realidade local, valorizar o poder local, que é onde as pessoas realmente vivem. O nosso sistema político não valoriza o local, ignora o local. O local é apenas um detalhe para o cara conseguir uma dimensão nacional. Então isso cria um processo ridículo. Além disso, a gente tem um outro fenômeno que é derivado da própria polarização extremada que se tomou na nossa política, que hoje você tem muitos
vereadores, por exemplo, que são os chamados vereadores federais. A gente até brinca, né? Cita lá o conceito da cantora Anitta, que uma vez falou que os vereadores federais, né? Falou isso e brincou, mas ela falou errado, mas falou certo, que hoje a gente tem muito parlamentar local, mas o discurso, a prática dele, o comportamento dele é de um deputado federal, como se estivesse na Câmara de Vereadores. Então, a gente está com muitas distorções no nosso sistema político, elas precisavam ser mudadas, seria necessário um amplo debate sobre reforma política no Brasil. Problema básico: o brasileiro tem aversão a discutir as coisas certas. A gente discute bobagem, a gente perde tempo com besteira, a gente não trata do que deveria ser relevante. Então, se a gente pudesse ter uma discussão para ter o voto distrital misto, se a gente pudesse ter outro debate importante para discutir essa candidatura independente do partido, candidatura avulsa, que é algo fundamental, os lugares civilizados do mundo praticam isso, e ela é a respeitadora da individualidade, que é um conceito conservador, que é um conceito importantíssimo de valorização do ser humano e não da máquina partidária. Esse negócio de máquina partidária é um conceito bastante levado para o lado do comunismo, socialismo ou do fascismo, né? Que você opera tudo na base de corporações que supostamente representam determinado segmento social. Então, tem muito debate para fazer, mas a gente aqui no Brasil parece que tem horror ao debate sobre a coisa séria. Esperamos que isso mude. Vamos fazer de tudo para isso mudar. Nosso papel aqui, num programa como Sem Rodeios, é exatamente levar assunto relevante para as pessoas refletirem e gerar um debate. É um processo lento, gradualíssimo, numa sociedade muito ignorante, muito dominada pelo crime e muito baseada na pouca tradição de fazer a política da maneira acertada como ela tem que ser feita. Aqui a gente ainda tem uma visão estatal muito forte, todo mundo quer entrar para a máquina estatal para se dar bem, aproveitando-se dela. E esse não deveria ser o objetivo principal de uma eleição, mas, lamentavelmente, acaba sendo. Então, vamos discutir política. Política é a arte do que fazer corretamente. Se a gente não faz isso, está fazendo M. Se está fazendo M, está fazendo a antipolítica. Você já se tornou assinante da Gazeta do Povo? Aproveita essa chance, então, que a gente está com essa super promoção com 70% de desconto. Você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano. Então acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta ou então clica no link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem também o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Não perca essa chance de ser assinante da Gazeta do Povo e ter acesso irrestrito a todos os nossos conteúdos. Agora, André Marcília, vamos voltar a falar sobre o STF, mas dessa vez sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque o governo dos Estados Unidos fez uma publicação em português, né, na rede social X aí para criticar os inimigos da liberdade de expressão. Essa manifestação foi feita aí na conta oficial do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado. Quer dizer, Marco Rubio, né, tá fechando o cerco, tá cada vez prestando mais atenção aqui às atitudes do ministro Alexandre de Moraes, né? Essas sanções, né, Rossana, estão dadas, estão feitas. Está claro que o ministro Moraes é uma das pessoas que foram, se é que já aconteceu, foram atingidas pela sanção de cancelamento de visto, né? E, aliás, é bastante ridículo o posicionamento do Itamaraty, vamos dizer aqui, é quase infantil, não do Itamaraty, vamos nomear, do Mauro Vieira, dizendo, não, existe uma brecha, não tem uma brecha aqui, não existe brecha nenhuma, né? Todo mundo, a gente conversa com muita gente da área e a gente sabe muito bem que visto
é uma questão de soberania. Você cancela o visto de quem você quiser. Ah, mas ele pode entrar aqui com status diplomático. Agora, primeiro que, enfim, imagina o ridículo de você mandar lá os ministros do STF para os Estados Unidos como se eles fossem diplomatas, em missão diplomática. Quer dizer, é uma burla. E é óbvio que os Estados Unidos podem cancelar o visto, mesmo que concedido nessas situações. Há diversos exemplos de diplomatas, inclusive, que em missão tiveram o seu visto cancelado, o seu visto diplomático, ou até mesmo que foram expulsos durante a sua missão diplomática. Ninguém é obrigado a ter ninguém dentro da sua casa, né? Se você tiver que obrigar uma pessoa a entrar aqui na minha casa e conviver comigo, então não é minha casa, concorda? Então, ou é minha casa, eu escolho quem está dentro, ou não é minha casa. E os países têm esse conceito, que é óbvio, de que, enfim, é a casa deles. Então, a casa sua é soberana, entra quem você quiser, e se você não quiser, você manda embora, mesmo depois que a pessoa esteja lá dentro. Se é um diplomata, se é o que for, não interessa o que é, se é um alienígena, não importa, né? Então, ridículo essa posição mesmo de querer insistir, dizer que tem uma brecha, que eles... Isso parece muito aquela história da Dilma com o Bessias, lembra do Bessias? Olha, tá aqui a possibilidade do Lula, quando ele estava às vésperas de ser preso, tá aqui uma nomeação para ministro, caso você precise. Parece que querem fazer isso com os vistos dos ministros. Isso não faz o menor sentido. Agora, isto posto, nós temos essas sanções ao ministro Moraes e a gente não sabe mais a quem. Parece que isso não vai ser publicado. Eles deram todas as dicas, cantaram as bolas, né, como se faz no bingo, uma linguagem de bingo para o pessoal mais velho, que gosta de bingo, mas cantaram as bolas de que essas pessoas ou descobrirão no aeroporto ou descobrirão porque receberão uma cartinha privada dizendo o senhor não tem mais o visto. Mas não vai ser publicizado, todos nós não vamos aparentemente ter acesso a uma listinha negra que vai ter de quem não tem mais visto lá nos Estados Unidos. Bom, não importa, muita gente está dizendo assim, mas isso é pouco, devia se publicar isso. Não, não é pouco, eles deram a dica de que puniram, de que vão punir dezenas de pessoas no Brasil em razão de ofensa à liberdade de expressão, de razão de postura censória, e isso é o suficiente, sabe para quê? Porque o ponto que as pessoas talvez não entendam é que essa sanção, a grande questão dessa sanção do visto não é o ministro não poder ir comprar terno em Miami. Você acha que o ministro está preocupado se vai poder comprar terno em Miami? Ele manda alguém lá comprar o terno em Miami para ele, né? Você acha que ele está preocupado se ele pode entrar ou não pode entrar na Disney? Você acha que ele está preocupado se ele pode ou não pode ir nesse ou aquele evento? Pode, enfim, isso ser um problema pontual, mas essa não é a questão. A questão é o símbolo, e o símbolo está dado, sendo publicado, não sendo publicado, anunciado listinha, não anunciado listinha, está todo mundo falando disso, no mundo inteiro. Jornais da Alemanha, e assim é. Então, se isso está no nível da simbologia, e esse é o ponto mais importante, os Estados Unidos já alcançaram aquilo que eles queriam, e aqui nós também, que nós contamos ao mundo inteiro que nós aqui dentro do Brasil temos um case internacional de censura. E isso vai alimentar os holofotes da mídia internacional, isso vai alimentar os holofotes da diplomacia internacional para o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, que é o que nós precisamos. Então é um sinal amarelo. E a esse sinal amarelo a gente vai ter que esperar para ver se o STF entende esse sinal ou não entende. Pelo visto, não vai entender. Já houve aí o próprio fato deles pautarem para logo a regulação das redes sociais, para quarta-feira que vem, reinaugurando esse debate das redes sociais, parece que fica claro que eles não estão nem aí e que eles vão continuar com o projeto censório, porque as redes sociais são isso. Então,
me parece que eles não vão recuar. Mas fica o símbolo e fica também o sinal amarelo e o alerta para que o parlamento possa fazer alguma coisa, possa reassumir a sua função de protagonismo dentro da República, de assegurar as funções deles de conter excessos dos demais poderes. Vamos ver o que acontece. Mas sem dúvida, Rossana, a punição, se é que já não houve, haverá, está clara e vai ser o cancelamento de visto. O que virá depois, aí vai depender, o termômetro vai depender exclusivamente, a meu ver, do que os ministros fizerem ou continuarem fazendo. Para mim está absolutamente claro que se não houver um recuo da Suprema Corte em relação aos seus anseios censórios, nós voltaremos a ser, os ministros voltarão a ser punidos com a aplicação da Lei Magnitsky. É claro que afetando ou não pessoalmente os ministros, ou cada ministro, ou que seja só o Alexandre de Moraes, né, Júlia, é uma questão, mas coletivamente, para o brasileiro, é muito chato, né, que essa discussão tenha se dado aí em outros países também, né? Ao mesmo tempo que é um constrangimento para o Brasil, é a salvação da lavoura, né? Porque se não fosse a Lei Magnitsky, a gente não teria nenhum tipo de possibilidade mesmo de sanção às pessoas que estão extrapolando o seu poder aqui no Brasil. Primeiro que a gente precisa aqui ressaltar que o governo americano, ele deu um aviso de que ele não vai aceitar, não vai deixar passar impune aquelas pessoas que tenham cerceado a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Não é que a pessoa cerceou a liberdade de expressão de pessoas de modo geral, não. Os Estados Unidos se circunscreveram apenas na restrição de liberdade de cidadão americano e por meio de empresa americana. Então, para todo mundo que está falando agora que, mas isso é uma afronta à soberania nacional, é uma tentativa de constranger a justiça brasileira a não processar algumas pessoas aqui no Brasil, gente, a gente teve sorte, porque teve gente americano que foi atingido com isso, com essas restrições, emanadas principalmente, a gente sabe de qual ministro, né? Porque se não fosse americanos, não teria salvaguarda, sabe? E assim, é chato porque o Brasil, ele vai entrar numa lista, né? Assim como a Rússia entrou, outras ditaduras já entraram. E é muito triste ver o Brasil entrar nesse rol, mas é o reflexo do momento que nós vivemos. Hoje, a República Brasileira não é uma república que respeita direitos humanos. Se você for da direita, os seus direitos humanos serão desrespeitados, sem nenhum tipo de constrangimento. Então, é o reflexo da verdade, do momento histórico, político que estamos vivendo hoje no Brasil, em que as pessoas são perseguidas, sim, por manifestarem as suas opiniões, inclusive deputados, que não deveriam ser perseguidos de forma alguma por qualquer discurso que venham a fazer, deputados presos. Então, essa é uma situação muito triste que a gente está vivendo e que o mundo começou a enxergar, mas, no caso dos Estados Unidos, eles vão utilizar aquilo que eles podem utilizar. Veja, não é um embargo que os Estados Unidos vai colocar em cima do Brasil, como ele fez no caso de Cuba, por exemplo, como ele está agora colocando em relação à Venezuela. E aí você impede a República Americana de fazer negócios com a República, com a outra República. Não é sobre isso que estamos falando. É um nível muito mais baixo ainda de problema diplomático, né? A gente está falando de uma pessoa, de algumas pessoas que não foram nominadas ainda, a gente também precisa destacar isso, porque a Secretaria de Justiça o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que não vai divulgar o nome das pessoas. As pessoas simplesmente vão descobrir. Elas vão tentar chegar nos Estados Unidos, vão comprar a passagem delas, vão entrar na fila de imigração e só na fila de imigração vai estar lá, negado. Olha, gente, eu adoraria ver essa cena de algumas pessoas tendo que voltar. Ai, meu Deus, eu ia amar ver isso, sabe?
Eu acho que algumas pessoas nem vão tentar mais entrar para os Estados Unidos. E detalhe, não é apenas da autoridade. O núcleo familiar também pode ser diretamente atingido e não será comunicado. Então, vai ser lindo. Não vai poder ir para Harvard mais, não vai poder ir para Nova York, né? Não vai poder ir para Flórida, para Disney. Imagina, o vovô não vai poder levar os netinhos para Disney. Ah, que dó. Eu travei aqui. Plantou, colheu, né? Plantou, colheu. Mas a gente não está falando aqui, mais uma vez, de uma represália da República Americana em relação à República Brasileira. Por isso mesmo que Itamaraty não deveria se meter nessa história. O Itamaraty tinha que ficar quieto, porque a decisão de conceder ou não visto é autonomia, é uma decisão autônoma do país que concede o visto. Não há o que se fazer, né? Então, a diplomacia brasileira não deveria ter sido acionada, não deveria participar dessas tratativas, porque a gente está falando de sanção a pessoas. A pessoas. E detalhe, essa sanção, dentro da Lei Magnitsky, é uma sanção administrativa. Essa pessoa não vai ser chamada lá nos Estados Unidos. Portanto, ela não vai ter contraditório. A decisão de cassar o visto da pessoa, de proibir que essa pessoa tenha contas e tenha cartão de crédito, vinculações que utilizam o sistema SWIFT, sistema bancário SWIFT. Essa pessoa, por exemplo, não vai poder utilizar alguns sistemas como Netflix, como Waze. Então, torna a vida da pessoa mais difícil. Mais difícil. São sanções administrativas que eu acredito que sairão rápido. Não sei se a gente vai, em algum momento, ter alcance de quem foi cerceado, mas está chegando. Está chegando. Para quem fez piada, né? Está chegando. E a gente aqui fica feliz. Fica feliz de saber que, em algum lugar, algum grau de justiça está sendo feito, né? Porque até agora, desde 2019, a gente está assim, situações muito complicadas, sabe? E cada dia que passa é uma notícia pior que a outra. Eu acho que o nível de espanto nem é possível a gente ter mais no Brasil. Porque quando, pelo menos para mim, chega alguma notícia, eu falo, mais uma aberração, né? É mais uma aberração. Infelizmente, a gente está tendo que normalizar para não adoecer. Porque se a gente não tiver algum grau de anestesia, a gente entra em depressão. A gente fica mal, como já aconteceu comigo. Então, a gente precisa entender que essa escalada toda chegou ao conhecimento das autoridades americanas, eles vão agir dentro do que eles podem fazer, mas que vai trazer repercussão aqui para esse jogo político todo brasileiro, vai. Isso aí, com certeza. Serrão, a hora que a Júlia estava falando ali sobre querer estar presente, né, nesse momento, sabe o que me veio na cabeça? Aquele programa, sabe, que mostra o pessoal no aeroporto, quando tem que passar ali no raio-x, que tem que ir abrindo mala. Já pensou? Vai ser a nova temporada. Posso piorar ainda mais esse quadro? Vou piorar, hein? Vai doer, hein? Que eu vou falar agora. O pessoal está preocupado em perder visto? Perder visto é bobeirinha. A aplicação da Lei Magnitsky, olha, ela vai mexer com possibilidade de compra, com possibilidade de você ter relações internacionais na economia. Agora, você imagina, a hora que o Lourão começar de verdade a guerra ao narco-negócio. E aí é que o bicho vai pegar. Por exemplo, se, hipoteticamente, vamos analisar aqui sempre o hipotético. O hipotético é sempre bacana, né? A esposa de fulano, ela é dona de um poderosíssimo escritório de advocacia que tem entre seus clientes algum membro ou alguém que precisa de defesa em questões relacionadas ao narco-negócio. Esse escritório, por algum motivo, recebeu lá fora, em algum lugar que só a CIA sabe, dinheiro. Dinheiro movimentado ilegalmente pelo narco-negócio. Essa pessoa, na hora que o Lourão começar a campanha internacional dele, de verdade, contra as drogas, que é promessa de campanha, e o cara está cumprindo tudo quanto é promessa, essa família do escritório pode tomar uma traulitada inimaginável.
O Estado brasileiro. Quantas pessoas da máquina pública brasileira na União, nos estados e nos municípios têm alguma ligação com narconegócio? Quantas? Se o Lourão começar a pegar esse pessoal e descobrir quem manda dinheiro para fora, daqui, por ali, porque as diversas agências de inteligência americanas, são mais de 40, elas conseguem mapear por onde o dinheiro vai. O esquema follow the money não é brincadeira, não. Seguem o dinheiro mesmo. Eles sabem aonde está indo e vindo. De onde vem, para onde vai. Israel hoje faz um monitoramento impressionante sobre dinheiro do terrorismo. Tanto que eles estão acusando aqui algumas de nossas organizações criminosas de também colaborarem ou lavarem dinheiro para organizações terroristas como o Hamas. Então, a coisa pode ganhar uma escala que, por enquanto, perder vistinho, perder cartão de crédito, pode parecer brincadeirinha de criança diante do que pode e tende a vir na hora que Lourão e sua turma começarem o efetivo e verdadeiro combate ao narconegócio. É bom lembrar, já veio aqui uma autoridade militar americana para informar as nossas Forças Armadas brasileiras oficialmente que haverá uma guerra norte-americana contra o narconegócio e que os americanos esperam a colaboração das Forças Armadas brasileiras. Mas se Marinha, Exército, Aeronáutica e melancias não quiserem ajudar, é com eles, Roberto Carlos e as baleias azuis. Os americanos não contarão com essa ajuda e vão passar por cima de quem não ajudar e ainda atrapalhar. Então, o cenário que está se desenhando para a gente aqui é de um nível de pancadaria, um nível de cerol. A turma do subúrbio entende o que é cerol, né? Cerol é aquele caco de vidro que você mistura com cola para botar na linha da pipa para cortar o outro de maneira ilegal. Isso causa acidentes, isso é uma tragédia, é até criminoso. Então tá vindo o cerol aí. O cerol do Lourão não vai ser fácil, não. E aí eu quero ver quem tem força para brigar com o Lourão e a turma dele, o maior aparato militar do mundo. E aí o brasileiro fica de brincanagem. Presidente Lula vai lá para a China, faz acordos esquisitos. Um desses acordos esquisitos é o que vai ceder para a China a base de lançamento espacial de Alcântara. Ou seja, os chineses daqui a pouco poderão lançar um foguete que fica a 3 minutos de qualquer lugar dos Estados Unidos. O americano vai achar isso legal? O americano vai concordar com isso? O americano vai dar apoio para um desgoverno que toma esse tipo de iniciativa que fere a soberania americana ou põe em risco a soberania americana? O americano vai ficar olhando que nem paspalho? Mas não vai mesmo. Então, bacana, tudo que está acontecendo agora no Brasil vai ter algum tipo de retaliação. Hoje, a gente aqui está falando em censurar ou regular. Vamos ao terminho que eles estão usando. Regular. Regular é censurar. Rede social. As principais empresas de rede social de internet são americanas. Então, o Brasil, os tupiniquins, estarão sacaneando as empresas americanas. E nada vai acontecer com eles? Não? Você jura que não? Então tá bom. Quem puder, compre sua passagem para Marte. O problema é que quem vende a passagem nesse foguete é Elon Musk. E o cara anda meio PT da vida com a turma de Brusundanga. Marcília, quero insistir mais um pouquinho nesse assunto, só para a gente registrar aqui também uma outra reportagem da Gazeta do Povo sobre isso, falando que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, repreendendo, o ministro pelas ordens judiciais brasileiras que determinam bloqueios a redes sociais sediadas em território americano. Essa informação foi divulgada pelo New York Times, e segundo a reportagem, o órgão lá do governo
do Donald Trump reconhece o direito do Moraes em aplicar as leis brasileiras no ambiente virtual, mas rejeita que um juiz estrangeiro possa impor ordens com efeitos dentro dos Estados Unidos, né? E esse é o ponto principal, né, Rossana? É exatamente por isso que o Moraes está passando pelo que está passando. E é pouco. Porque quem violou a soberania dos Estados Unidos fomos nós. Não foi a soberania nossa que foi violada pelos Estados Unidos. Essa lei, Magnitsky, ela tem uma aplicação dentro dos Estados Unidos. A Lucy estava dizendo isso, e é correto, é isso. Você aplica dentro dos Estados Unidos para empresas norte-americanas e os efeitos são sentidos fora do país por quem quiser usar as empresas norte-americanas. Ponto. Então, é isso, simples assim. E você não é obrigado a usar as empresas norte-americanas, nem as empresas norte-americanas são obrigadas a te fornecer o serviço. Então é simples dessa forma. Mas o ministro Moraes, ele abusou sim do seu poder quando, ele abusou diversas vezes, mas especificamente em relação à soberania norte-americana, no momento em que ele passou a exigir dados de cidadãos norte-americanos ou lá residentes. São diversos os exemplos, mas talvez o mais significativo, ou que ficou mais famoso, foi a exigência de dados do Alan dos Santos. Houve diversos pedidos para que as plataformas entregassem dados de pessoas que lá residiam, que são cidadãos norte-americanos ou naturalizados, não interessa, enfim, cidadãos que estão sob proteção da lei norte-americana, da lei dos Estados Unidos, e esses cidadãos tiveram, portanto, o seu direito violado. Por quê? Quem pode fornecer dados de norte-americanos, quem pode fornecer dados de cidadãos norte-americanos são as autoridades norte-americanas. Então, se o governo brasileiro quer saber os dados de um cidadão norte-americano, o que tem que ser feito? O governo brasileiro, o ministro Moraes deveria então pedir para o governo brasileiro deveria solicitar para o governo norte-americano, e o governo norte-americano iria dizer não, porque isso está sob proteção da nossa lei, nós não concordamos com isso, e aí pronto, o ministro aqui recolheria-se a sua casinha, para não dizer outra coisa. E pronto, simples assim como, por exemplo, pedidos de extradição. Como é que eles são feitos? Você pede para o governo e o governo diz sim ou não. O que o ministro Moraes quis fazer com esses pedidos de dados é mais ou menos como se ele chegasse e falasse assim, ao invés de eu pedir aqui a extradição para o governo norte-americano, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar aqui a Polícia Federal e entrar aí dentro do território norte-americano e buscar as pessoas que eu quero que sejam extraditadas. Você acha que faz sentido isso? É a mesma coisa que foi feita, mais ou menos comparando, com a exigência de dados, porque esses dados estão sob proteção da lei norte-americana e eles foram solicitados a essas plataformas, e essas plataformas, quando não entregaram, começaram a ser multadas. As multas do X chegaram a 8 milhões. As multas agora para outras plataformas são gigantescas. O próprio Rumble teve problema com isso. A ação do Rumble, que tramita lá nos Estados Unidos, tem como objeto exatamente isso. A exigência que eles estavam querendo ter dessas empresas de entrega de dados. Isso sim viola a soberania dos Estados Unidos. O Moraes violou a soberania dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo é uma retaliação, vamos dizer assim, e ainda assim uma retaliação muito da branda, porque não existe nenhuma violação à nossa soberania nessa retaliação. Eles simplesmente estão aplicando uma lei legítima deles, que eles podem aplicar e que tem efeitos dentro dos Estados Unidos. O que os sancionados não poderão é usar esses serviços. Você quer não ser refém desses serviços norte-americanos? Vai buscar bancos de outros países, vai buscar serviços de outros países, enfim, ninguém é obrigado, repito, a usar as empresas norte-americanas e muito menos as empresas norte-americanas são obrigadas a entregar esses serviços a qualquer um. Então é nesse lugar que nós estamos. O ministro Moraes, com as suas decisões judiciais, violou a soberania norte-americana com os pedidos de fornecimento de dados, e os norte-americanos estão retalhando e têm o direito,
Você vai lá e viola a soberania de um país, ele vai ficar quieto? Ele vai bater palma? Eles estão retalhando pessoas que agiram assim, que violaram a liberdade de expressão, que agiram de forma censória com cidadãos norte-americanos. Quiseram o nosso governo tivesse um pingo de vergonha e retalhasse as pessoas que violam a nossa liberdade de expressão. Serrão, vamos falar aqui sobre o presidente Lula, porque ele criticou ontem, né, a ausência do governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que é do PL, numa cerimônia aí de retomada das operações do porto de Itajaí. O prefeito da cidade, que também é do PL, também não estava lá. A gente separou um trechinho do que ele falou, vamos dar uma olhadinha e depois eu vou querer que você comente, Serrão. Nós vamos tomar conta desse estaleiro e transformá-lo num estaleiro altamente compensador do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. E eu sei que eles estão com raiva. Eles nem vieram e não vão vir. Não vão vir. Porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o tempo mentindo. Eu quero ver, no confronto direto, eles têm coragem de dizer o que eles fizeram nesse país, a não ser gargantear, a não ser mostrar arma, a não ser legalizar a porte de arma, a não ser mostrar metralhadora. Eu prefiro mostrar livro, eu prefiro mostrar educação, que é muito mais prazeroso para um país. Serrão, vamos analisar esse discurso aí? Fascinante. O presidente Lula parece que fala olhando para um espelho. Alguém fala a primeira mentira e depois não para de mentir. Que impressionante. Agora, todo cuidado é pouco com o presidente Lula. Ele não é uma figura para ser subestimada. É um especialista na vingança. É um craque no assassinato de reputações dos seus adversários políticos que ele considera como inimigos a serem exterminados. Aí é o que a turma do Caceta e Planeta lhe deu o apelido, título distintivo de Stalinácio, uma mistura entre Joseph Stalin, o ditador bigodudo da União Soviética, com o sapo barbudo Tupiniquim, assim batizado por Leonel Brizola. O falecido caudilho dizia que Lula era um sapo barbudo que tinha a coragem até de pisar no pescoço da própria mãe para conseguir o que quisesse. Brizola que falou isso. Então a coisa é muito grave. E Lula é alguém que nunca pode ser subestimado. A popularidade dele está abaixo do subsolo. Lula cada vez mais indesejado por grande parte dos brasileiros, mas ele é a metamorfose ambulante, sempre foi. Ele consegue se virar. A única dúvida é se ele tem saúde para aguentar 81 anos de idade, chegar a disputar a presidência da República novamente. Pode ser até que tenha saúde física. Saúde política, eu duvido que ele tenha. O sistema de poder o colocou ali para derrotar Jair Bolsonaro. Cumprida essa missão, o sistema quer inventar uma candidatura marionete de centro que possa fazer aí uma espécie de aconchambramento com esse sistema e seguir em frente. O sistema de poder no Brasil hoje ele não quer nem Lula nem Bolsonaro. Podem ter certeza disso. Então, a situação que se desenha para nós é bastante complicada. O povo quer algo completamente diferente do que deseja o sistema de poder. E Lula é o atraso, mas é um atraso perigoso. Por isso que eu reitero a crítica ao governador de Santa Catarina. Alguém que vem fazendo um governo muito bom e que deixou de comparecer a esse evento com Lula. Não se pode dar esse mole. Deixar Lula sozinho num evento no seu próprio estado, criticando você, governador Jorginho. Não pode dar essa moleza para ele. É tudo que ele quer. Falar mal dos outros é a especialidade dele. Falou mal de você. E quem te defendeu? Ninguém te defendeu. E achar, não, mas esse desgaste não pega em mim. Pega. Jair Bolsonaro teve grandes problemas com o modelo de assassinato de reputação que é praticado pela esquerda tupiniquim.
Bolsonaro foi muito prejudicado, muito mais pela destruição de imagem contra ele do que efetivamente pelas coisas erradas, equívocos que ele tenha cometido em seu governo. Ele acertou muito mais do que errou e a gente está vendo isso agora na comparação inevitável com a fracassomania do Stalinácio. Então, não se pode subestimar Lula, não pode dar mole para o Lula. O governador Jorginho hoje deu mole para o Lula. Tem que fazer igual o Tarcísio fez outro dia. Tem evento com Lula? Compareça, fale, não deixe Lula falar mal de você, deixe o Lula tentar ali contar aquela historinha, tentar te cooptar, você não cai na conversa dele, mas não deixa ele te esculachar. Oposição, vamos ser mais esperta, não vamos subestimar esse camarada Stalinácio, porque ele é perigoso. Todo mundo achava que ele não teria condições de ganhar a eleição passada e ele tomou o poder e voltou à cena. É isso. Júlia, agora não querendo retomar aquela discussão no início do programa, mas querendo ou não tem muito como fugir dessa questão dos partidos políticos, né? Mas essa falta de decoro aí, até de educação, né, que o Serrão mencionou, do governador não compareceu ao evento, enfim, é algo que a gente tem visto nos últimos anos na política que também pega muito mal, né? E é chato para o brasileiro ter que assistir um presidente da República criticando o governador do estado dessa forma, né? Rossana, mas assim, a gente está quase em ano eleitoral. Ano que vem, o governador, ele vai disputar novamente, a gente não sabe qual cargo, mas ele vai disputar. Lula, sinceramente, espero que tome a sábia decisão de não disputar mais, né, em virtude da avançada idade dele, da péssima popularidade e da possível derrota, né, vamos colocar dessa maneira. Mas, quando um político toma uma decisão, tudo na política é gesto. Então, hoje, como a sociedade brasileira está muito conectada em tudo o que acontece, às vezes, a simples presença num dispositivo de uma cerimônia pode ser interpretado pelos eleitores como algo errado. Porque a gente está vivendo um nível de paixão muito forte em relação à política. Eu acho que é natural. O brasileiro ele não participava da política, ele não entendia. Hoje não. Hoje das famílias, são conversas familiares. Hoje política é um assunto cotidiano no Brasil, e isso é muito bom. Mas isso não significa que existe um entendimento sobre funções. Então, quando uma pessoa é eleita, ela passa a exercer uma função, ela transcende a questão pessoal dela e ela passa a ser uma instituição, né? Então, muitas vezes, um deputado, um senador, um governador, ele detesta as outras pessoas que estão ali, mas por ele ser uma instituição, e aí eu estou falando no sentido republicano da coisa, tá? Não é a confusão que algumas pessoas no Brasil hoje fazem como se elas fossem o poder judiciário, o tribunal. Não, eu estou falando do exercício dessa função institucional. Mas tem muitos políticos hoje no Brasil que ocupam esse papel, eles exercem essa função institucional, mas acabam sendo muito criticados pela sua base eleitoral. Vou dar exemplo. Recentemente, o governador Romeu Zema, ele esteve presente num evento em que também esteve presente o presidente Lula. E aí, chegou para mim, diversas fotos desse dispositivo contendo Lula e contendo o Zema, e muitas pessoas falando, olha, tá vendo, o Zema se mistura com Lula, o Zema se relaciona com Lula. Já vi isso acontecer também com Eduardo Leite, durante aquele período da crise no Rio Grande do Sul, em que ele foi humilhado no dia da nomeação do representante do governo federal lá, que a gente poderia chamar de uma espécie de interventor, né, que foi o Pimenta. Neste dia, o Eduardo Leite estava lá presente, ele não levantou, mas ele estava presente nesse dia e, de novo,
eu vi esse tipo de mensagem. Ah, mas o Eduardo Leite, tá vendo? O Eduardo Leite, ele realmente é esquerda, porque ele sempre aparece do lado do Lula. Então, como existe ainda uma confusão entre papéis, e o ano que vem é ano eleitoral, vai ser cada vez mais natural que governadores da direita não apareçam mais em eventos em que esteja presente o presidente Lula. Daqui para frente vai ser mais comum. Por quê? Porque o risco de confundir essa presença institucional com um apoio pessoal à figura do Lula é muito grande. E aí não dá para correr risco, não dá para perder voto. Então, assim, do ponto de vista da estratégia política, eu compreendo esse comportamento do governador ali de Santa Catarina, Jorginho, que é um ferrenho opositor ao presidente Bolsonaro. Ele é uma das figuras que hoje mais se opõe, ao presidente Lula. É uma das figuras que mais se opõe ao presidente Lula, ele é bem apoiador do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que é uma escolha política, eleitoral, a ausência dele. E é muito feio, como o Serrão falou, é muito feio que não tenha aparecido ninguém para poder fazer a defesa dele ali no momento em que ele foi atacado. E é nessa hora que a gente vê quem é quem. Porque ser amigo na mesa de bar, na mesa de restaurante é fácil. Agora, dar a cara a tapa em território inimigo para defender o amigo, aí é que é difícil, né? Então, eu acho que o governador precisa abrir o olho, entender quem é que estava ali e cortar as devidas cabeças, porque é um tipo de traição que, para mim, não seria perdoável. Mas é isso, a gente hoje já começa uma caminhada rumo às eleições do ano que vem. É natural que as pessoas queiram se distanciar cada vez mais do presidente Lula, que é uma figura que está gozando de uma péssima reputação, de uma péssima aprovação, está muito desgastado, cada vez falando mais besteira, ele realmente perdeu as estribeiras, ele fala... Vocês viram que ele comentou essa semana também, Deus sabia que eu seria presidente e por isso não deixou chover no Nordeste, sabe? Ele se acha o centro, não é nem do Brasil, ele se acha o centro do universo, né? Porque Deus, sendo dono de todo o universo, Deus já calculou o nascimento de Lula e aí colocou todo um povo nordestino numa situação de penúria, de falta d'água, de escassez de água, porque viria o Redentor do Nordeste para libertar os nordestinos. Olha, é uma pessoa tão repugnante, sabe? Porque ele usa reiteradamente o sofrimento do povo em benefício próprio. Foi ele que, inclusive, falou que foi bom ter acontecido o Covid, né? Porque aí separou o bem do mal. Ele já teve, assim, frases muito pesadas que mostram o que ele pensa dele próprio. Ele realmente tem certeza que ele é o salvador da pátria. Ele realmente tem certeza que ele está acima do bem e do mal. Ele realmente tem certeza de que ele pode continuar mentindo, que ele vai sair ileso de novo. Porque ele realmente se acha melhor do que qualquer outra pessoa, sabe? E é o pai da mentira, que ainda engana milhões de brasileiros, que ainda o chamam de painho. Esse é o nosso país, infelizmente. Mas cada vez que ele continua falando, ele revela o ser humano mau que ele é. Mau. Porque ele só cresce, ele só consegue se eleger porque ele trabalha com medo. Ele trabalha fabricando pobreza. Porque aí ele coloca mais pessoas na dependência dele, que continuam ali reelegendo. Então, Rosana, para concluir, se eu fosse a governadora de Santa Catarina, possivelmente eu também não estaria presente ao lado desse senhor. Eu acho que o povo de Santa Catarina, que é o povo que mais vota no presidente Bolsonaro, realmente não vê legitimidade nesse mandato do presidente Lula. Então, a ausência do governador nesse evento é bastante simbólico.
E veja só, Marcília, o Jorginho Melo usou justamente as redes sociais aí para falar sobre esse evento. Mas deixa eu retomar aqui um outro assunto, Marcília, que eu queria perguntar para você também. A gente falou tanto do ministro Alexandre de Moraes, né, quis dar um tempo aqui no nome do ministro, mas vamos voltar à fala dele, porque ele pediu aí à PGR para se manifestar sobre um novo pedido de soltura do general Walter Braga Neto, né, que está preso aí desde dezembro do ano passado. Enfim, a PGR deve se manifestar em breve. O que você acha, Marcília, que deve vir aí dessa análise? Você sabe, Rosana, que no meu celular, né, eles têm aquele lugar das fotos, né, e eles colocam umas bolinhas, né, uma espécie de moldura para as fotos que você mais usa. E tá lá minha mulher, tá meus cachorros, meus pais e o Moraes. Então, para ver o que mais clica, que você mais usa, tá lá o Moraes fazendo parte aqui da minha família. Enfim, isso com muita lástima eu comunico. Sobre o Braga Neto, a gente precisa lembrar que o Braga Neto foi preso num contexto já errado. A prisão preventiva do Braga Neto já foi errada de cara. Por quê? Porque ele foi preso por dizerem que ele estava atrapalhando investigações que já tinham acabado. Eu nunca vi uma pessoa atrapalhar uma investigação que já acabou. Você atrapalha algo que está em curso. Então, quando prenderam o Braga Neto, já não tinha mais investigação. Ele foi acusado de que no pretérito ele teria feito uma ligação, não sei o quê, enfim, e com isso se comunicado com o outro, e, portanto, isso teria levado ele à prisão. Veja, quando ele foi preso, tudo isso já tinha passado, as investigações já tinham acabado, e não havia, portanto, mais concomitância entre a suposta obstrução dele, ou o fato dele ter atrapalhado, aquilo já não era mais concomitante com o momento atual no qual ele foi preso. Então a prisão dele lá atrás já foi errada. Repito, para você ser preso por uma prisão preventiva em razão de atrapalhar um processo, atrapalhar uma investigação, ela precisa estar em curso. Não havia o processo iniciado, e não havia nenhuma investigação mais sendo feita. As investigações tinham acabado e o processo, que é o do golpe, não tinha começado ainda. Então o que ele estava, afinal, atrapalhando? Você prende a pessoa não para puni-la, no caso dele, você prende para assegurar que as investigações continuem naturalmente. As investigações tinham acabado. Por que você estava assegurando o quê? Então o Braga Neto já foi preso errado. Ele está esse tempo todo preso errado. E agora esse pedido que é feito tem toda a razão de ser. O problema é que as pessoas não estão mais observando as questões legais. As pessoas lá nesse processo do golpe, em todos os inquéritos e processos que tramitam dentro do STF, observam apenas se vale a pena politicamente ou não deixar a pessoa solta ou presa. Foi assim com todos os réus do dia 8, tem sido assim com todas as pessoas. Eu reitero, em relação ao Bolsonaro, que nós temos advogados ligados ao governo, advogados de esquerda, advogados de grupos de esquerda, estão apostando que o Bolsonaro vai ser preso em julho. Acho que é em julho, tem uns que falam julho, tem uns que falam setembro. Veja, como é possível? Então o julgamento está em curso e eles sabem quando que o Bolsonaro vai ser preso. E mais, se ele for preso em julho ou em setembro, isso significa, claro, o processo até lá não vai ter acabado, então isso significa que muito provavelmente a prisão dele vai ser preventiva. Isso tem a ver com o quê? Aí a gente olha para situações como essas do inquérito do Eduardo Bolsonaro, em que eles estão dizendo que o Jair financiou o filho para atos ilícitos e com isso se beneficiou daquilo que o filho fez. Quer dizer, é a cama de gato para preparar uma prisão preventiva. Pode acontecer, portanto, por aí ou por qualquer outro meio, porque eles são sempre criativos e vão tirando da cartola a possibilidade de prender, investigar e condenar as pessoas. Então nós não estamos no terreno aqui da regularidade jurídica. Se estivéssemos dentro da regularidade jurídica, esse inquérito do Eduardo Bolsonaro sequer existiria, a possibilidade de prisão preventiva do Bolsonaro seria nenhuma, e essa prisão do Braga Neto jamais teria acontecido. Quiçá se ele agora deve ou não ter o pedido atendido. Claro que deve. Juridicamente, claro que deve, porque a prisão não deveria nem ter ocorrido.
Mas, repito, nós estamos no terreno da política e dentro do terreno da política a gente tem que observar a conveniência dos ministros e da PGR de deixarem ou não essas pessoas presas. Serrão, quero sua opinião aí sobre essa questão do Braga Neto. Vamos lá. Procuradoria-Geral da República, depois de acionada pelo ministro Alexandre de Moraes, muito provavelmente dirá que é para manter o Braga Neto preso e, como lembrou Marcília, muito provável que também indique que possa até se decretar uma prisão preventiva, o que não seria justo. Mas o que é justo nesse Brasil de hoje? Eu quero só lembrar um detalhe importante. Braga Neto está preso por que motivo verdadeiro? Foi realmente ele atentou contra o Estado de Direito, elaborou um golpe, né? Esse é o papo que estão contando. Mas vamos lá, citar 3 exemplos. Esse caso do 8 de janeiro, nós temos 3 pessoas presas com uma coincidência. General Braga Neto, Silvinei Vasques, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Em comum, esses 3 têm recordes na atuação contra o narconegócio. Curioso? Curioso, né? Quer dizer que se você ataca o narconegócio, você se transforma em inimigo do Estado brasileiro? É isso, produção? Ô, Lourão, apura esse negócio direito, hein? Já pensou? Será que é isso? Não, não pode ser isso. Eles não podem estar presos pelo trabalho brilhante que eles fizeram de combate ao crime. Ou isso pode? É uma reflexão que precisa ficar no ar. E aguardem, o cerol do Lourão está chegando. Será que os tupiniquins aguentarão o cerol que está vindo aí? Dúvidas para a redação. Júlia, vamos falar também, só para a gente encerrar aí um pouquinho sobre esse assunto, porque é mais um capítulo, né? Mais um pedido da defesa, mais uma enrolação aí por parte do ministro Alexandre de Moraes. Os meus colegas já foram maravilhosos, assim, acho que eles já esgotaram tanto a parte factual como a parte jurídica, só para contextualizar. O grande ponto é que se liberar, vai dar impressão, vai ficar claro que realmente ele não teve nenhuma participação com qualquer trama, mesmo porque não houve trama. Mas ainda é necessário sustentar a ideia da tentativa de golpe, porque isso está sendo utilizado para continuar perseguindo as pessoas. O mais novo elemento agora, e para mim um dos piores, é a tentativa de colocar o presidente Bolsonaro como o financiador. Olha como mistura tudo. O deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Quando ele buscava retornar para o Brasil, ficou evidente que existia um risco de ele, inclusive, ser preso aqui após o retorno dele, de ter o seu passaporte apreendido, e aí ele tomou a decisão de se licenciar do cargo e ficar nos Estados Unidos e deixou claro que iria fazer as articulações dele lá, que é atividade política, tá? Isso que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo é política. Política você não faz apenas internamente, você sempre teve relações políticas de um país com outro país. Isso não é após a globalização, não. Desde que começou o período de grandes navegações, os países faziam política. Isso é natural do ser humano, essa busca de alianças internacionais, né? E que são feitas por pessoas. Né? Porque os países, as repúblicas, monarquias, impérios, ditadura, que seja, eles são representados por pessoas. E no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, mesmo licenciado do cargo, continuou a atividade política dele, porque política transcende exercício de mandato, né? E aí ele continuou a atividade política dele. O presidente Bolsonaro, e aí por ter se licenciado, ele ficou sem salário. O presidente Bolsonaro, numa live, fez um comentário
de que estava ajudando o filho Eduardo Bolsonaro a se manter nos Estados Unidos. Pronto. Agora o presidente Bolsonaro, né, não sei qual foi a alegação, foi colocado no mesmo inquérito, né, de tentativa, mais uma vez, ou não sei se outro, enfim, mas por estar ajudando, Eduardo Bolsonaro está sendo classificado como uma pessoa que financia a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Gente, é uma tragédia, é difícil até de acreditar. Eu acho que quando eu tiver os meus 70 anos e estiver revisitando as minhas participações em programas, eu vou ver esse dia de hoje, eu não vou acreditar no que eu estava falando. Porque um pai mandar dinheiro para um filho está sendo considerado como crime, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Este é Brasil 2025. Não tem nem como a gente criar um roteiro mais engenhoso, mais bizarro do que esse. Não tem como, gente. Seria impossível de criar uma sucessão de fatos absurdos, sabe? Criminosos, como a gente está vendo hoje, ser feito numa tentativa escancarada de exterminar a direita, notadamente o bolsonarismo no Brasil. Então, manter Braga Neto preso é necessário para continuar mantendo a narrativa de que houve tentativa de golpe, de que Bolsonaro participou disso, para que Bolsonaro permaneça inelegível, para que agora possam tornar Eduardo Bolsonaro inelegível também, porque aí vai passando a régua nos Bolsonaro tudo. Pronto. Viva a democracia! Você vai tirando a concorrência judicialmente. Você já tem um entrave partidário, como a gente comentou aqui no início do programa. Se não tiver amizade com o presidente de partido, já não consegue disputar. E aí agora tem esse entrave jurídico também, né, em que as pessoas estão sendo simplesmente tornadas inelegíveis, estão sendo afastadas do jogo eleitoral porque elas não são bonitas. Acho que é isso. Olha, só que aí qual que é o grande problema? Além da destruição da República Brasileira, a gente tem o problema que é a destruição da vida dessas pessoas. Um dia preso deve ser um inferno, imagine meses. E injustamente. É gravíssimo. A destruição da vida dessas pessoas para manter de pé essa narrativa é absurda. É criminoso, é cruel, afronta totalmente os direitos humanos. Agora, o traficante da favela não fica preso, né? Quem desviou do INSS, a gente, por exemplo, não sabe quais foram os deputados que estavam recebendo ali mesadinha de 50 mil reais. Por que não divulga o nome desses caras? Por que a gente não pode saber quais são os políticos que estavam recebendo dinheiro para poder subsidiar a farra do INSS? Por que será que não divulgou? Eu tenho certeza que se fosse de direita a gente já estaria sabendo dos nomes. Certeza. O tratamento hoje no Brasil é muito claro. Se for de direita, está perseguido, está exposto, está humilhado, está falido. Com todo o rigor que o extenso conjunto normativo brasileiro apresenta. Agora, se é da esquerda, não. Se é da esquerda, você pode fazer tudo. Você pode fazer apologia ao crime, sabe? Você pode ser financiado pelo crime organizado. Você pode ser amigo de ditador, financiar a obra em países de estrita ditadura. Tá valendo. Esquerda pode tudo. Direita que não pode. Vamos respirar, né? Para a gente buscar ter o mínimo de sanidade para conseguir sobreviver esse período triste da história brasileira, entender o que está acontecendo, identificar os responsáveis por tudo isso, porque não há mal que dure para sempre e esse momento terrível nós vamos superar também, eu tenho certeza disso. É isso, Júlia, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, quero agradecer também André Marcília, Jorge Serrão por mais uma semana com a gente aqui no Sem Rodeios. Agradecer também você que está aí assistindo a gente, que curtiu o nosso vídeo, que é assinante da Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante, aproveita aí, tem link na descrição do vídeo para você fazer a sua assinatura. O Sem Rodeios volta ao vivo a partir da próxima segunda-feira, 13h30 da tarde, mas fica aqui nesse link que já vem o Entre Linhas com muita informação e entrevistas para você. Tchau!